Aleluia! Você está bem com Jesus, irmão? Dá uma olhada do lado e vê se tem alguém bem bonito do seu lado, para você abençoar a vida dele. Tem alguém bem bonito, meu irmão? Bem bonito, sim? Pastor, tem um que ele não é tão bonito. Irmão, pela fé todo mundo fica bonito aqui dentro. Que pela fé, meu querido, é uma maravilha. Por isso que é bom ser de Jesus, né? Porque a fé, ela funciona. Amém. Gente, esse culto Kids é uma benção, né? Até que o papai vai lá, isso é uma benção. Que bom que você pode trazer seu filho para a casa de Deus e ele pode ser abençoado. E lá ele realmente aprende a palavra de Deus, viu? Não é só um entretenimento, não está lá apenas para passar o tempo ali com as tias. Não, eles têm atividades lá intencionais. Eles aprendem a palavra de Deus ali. E tem sido maravilhoso ver o quanto eles têm crescido diante de Deus. Glória a Deus. Você quer que o Senhor tenha uma palavra para o teu coração nesse dia muito especial? Queria que pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 90. Salmo 90. Salmo 90, o verso 12. Apenas um versículo hoje à noite. Salmo 90, verso 12. Queria pedir para você redobrar sua atenção aqui, ok? Para esse tempo aqui da palavra de Deus, tempo de ministração. A gente tem um culto, às vezes um culto agitado, né? Com a programação, com as crianças. Mas que bom que estamos aqui juntos para ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem para a gente nessa semana. Louvado seja Deus. Salmo 90, verso 12. Você encontrou? Diz amém. Vamos lá. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. E a palavra de Deus diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Queria só as mamães lendo esse texto. Vamos lá, mamães? Ensina-nos. Vamos lá, Marada. Só vocês agora. Ensina-nos. Vamos fazer essa oração juntos, todos lá? Ensina-nos a contar. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje à noite justamente sobre isso, né? Ao contrário lá, né, irmão? O que você acha? Quem conseguir ler aquilo lá para mim, eu, né? Mas é aquilo ali, aprendendo a contar os dias. Esse é o tema de hoje à noite, aprendendo a contar os dias. Aqui, quem sabe, faz ao vivo, irmão. Olha lá que benção, né? Se você, irmão, não é normal, você olha para aquele lado, tá? Já te falaram assim, você não é normal, você olha para lá, tá? Se com você está tudo certo. Amém. Esse é o tema de hoje à noite, aprendendo a contar os dias. E, rapaz, eles não vão tirar não, eles vão largar lá, né? Glória a Deus. Esse salmo, queridos, esse salmo é uma oração. Esse salmo foi escrito por Moisés. Olha só, Moisés, o homem, o libertador de Israel, foi ele que escreve estas palavras desse salmo. Um homem que dispensa apresentações. E o que falar, na verdade, num dia das mães como hoje, mas a ênfase é que o povo de Deus está junto e o Senhor tem uma palavra para você. E o tema é exatamente esse, aprendendo a contar os nossos dias. E esse salmo, então, dispensa apresentações do seu autor, porque todos sabem quem ele foi, um líder da libertação do povo de Israel do Egito, do cativeiro. E justamente por esse salmo ser uma oração que Moisés fez, este personagem que fez essa oração, isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque essa é uma oração que foi feita, queridos, por alguém que tinha muita experiência com Deus. Uma oração que foi feita por alguém que tinha uma vida de experiência com Deus e também muita experiência de vida. Isso é muito importante a gente entender. Alguém que tem muita experiência com Deus e muita experiência de vida, e ele sabe construir uma oração que ficou registrada e eternizada na palavra de Deus, a gente precisa dar muita atenção para aquilo que ele falou. Então, esse homem viveu 120 anos e diz a palavra que nos seus 120 anos ele estava forte e com pleno vigor. Olha só que maravilha. Ele viveu
no conforto de um palácio e também nos desafios de um deserto. E ele encontrou um propósito, o seu real propósito, seu chamado, quando ele já tinha praticamente 80 anos de vida. Então, pergunta aí para o irmão que está ao seu lado se ele tem perando 80 ou está com um pouquinho menos de 80, né? A esperança para ele ainda, viu? Mas você tem ainda, não chegou nos 80, não descobriu o chamado, fica tranquilo. Quando olha para Moisés, eu falo, tem esperança para a gente, né? Vamos encontrar esse propósito ainda. E essa oração que ficou registrada nas Escrituras, de certa forma, ela resume um pouco da essência e da realidade desse homem aqui. A nação, e você vai entender por que o Senhor colocou isso no meu coração. A nação de Israel, ela teria que recomeçar inteirinha do zero. A nação de Israel teria que recomeçar um estilo de vida, teria que recomeçar, que reconstruir tudo. Eles iriam sair do Egito sem nada. A nível de estrutura, sairiam com muitas riquezas, mas o que você vai fazer com ouro e prata no deserto? O que você vai fazer com pedras preciosas no deserto? E sob a liderança desse homem era um recomeço, tanto para Moisés quanto para o povo. E queridos, o contexto onde Moisés estava vivendo é muito importante, porque tem muito a ver com aquilo que a gente está vendo nesses dias. A experiência que Moisés estava tendo com o povo também é uma experiência importante que a gente está tendo nesses dias. Eu creio que todos vocês têm acompanhado o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Verdade ou não? Está todo mundo acompanhando o que está acontecendo lá. E uma catástrofe terrível. A gente olha no noticiário o tempo inteiro, na internet o tempo inteiro, é destruição, morte, prejuízos gigantescos em todas as áreas possíveis, área econômica, educacional, social, agricultura e pecuária, nem se fala, diretamente atingidos, setor industrial, infraestrutura das cidades, e a lista é grande, a gente poderia falar muito sobre isso, mas esse tema eu creio que você está muito por dentro, e eu creio que seja impossível a gente mensurar na prática os impactos reais dessa tragédia. É complicado a gente mensurar isso, tanto no longo prazo, né? Como no médio, como no longo prazo. Os impactos são gigantes, porque hoje, a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul os impactos do presente. Mas eu acredito que os maiores impactos são aqueles que virão ainda no futuro para todo esse pessoal que passou por isso. Eu acredito que, principalmente com os aspectos emocionais, depois que tudo isso, imagina a hora que essa água baixa, e a hora que você tem uma visão real do caos, como que fica o emocional dessas pessoas que moram lá, dessas pessoas que passaram por isso, estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e etc., medo, pânico, fobia e tudo mais vai vir pela frente. Mas o que eu quero dizer é que aquele povo vai viver uma realidade de recomeçar do zero. É verdade ou não é? Eles vão ter essa realidade. E com certeza vai ser extremamente desafiador. E vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, mensurando tudo isso, no meio desse turbilhão de notícias, eu fui orar ao Senhor sobre essa questão e sobre o que repartir com você. E o Espírito Santo colocou exatamente esse versículo para a gente conversar, hoje à noite. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu fui levado a pensar, irmãos, como as coisas acontecem na vida, na nossa vida. Como as coisas elas não estão no nosso controle. Se a gente acredita que estão, a gente está tão enganado. Nossa vida é tão falível, nossa vida é tão pequena, nossa vida ela passa como uma fumaça. Muitas coisas não estão no nosso controle, porque todos nós estamos sujeitos a circunstâncias adversas a qualquer momento, é verdade ou não é? Esse ano nós tivemos enchentes aqui em Cacoal. Esse ano muita gente já passou desafios inesperados. E é assim que acontece com a nossa vida, com a gente. A gente pode passar a qualquer momento por situações que deixem muito evidente a nossa fragilidade e a nossa limitação. E é por isso que a nossa vida, na sua essência, e com tudo que permeia ela é imprevisível, irmãos. Nossa vida é assim. Uma doença repentina pode vir. Cláudio estava aqui testemunhando de algo que o Senhor está fazendo. Mas um quadro de enfermidade se abateu de repente na família deles. Do nada. Numa moça jovem, bonita, cheia de vida. De repente uma situação inesperada de doença veio. Uma perda repentina pode acontecer ou não pode? A gente pode passar por isso.
E são em momentos assim que fica muito claro e evidente que nós somos um povo muito abençoado por Deus. Só você olhar em volta e ver quanto você é abençoado, quanto você é favorecido, o quanto você é amado, né? Eu tenho certeza que as mamães ganharam um abraço hoje, não só de uma pessoa. Gente, foi tão abençoado. Deus, o nosso Pai, Ele tem cuidado de nós, ou não tem, irmão? Você pode dizer um amém por isso? Como Deus tem cuidado de nós. Olha para você nesses dias. Como Deus tem cuidado de você. Como Deus tem suprido você. Você tem sido suprido nesses dias, irmãos? Quem hoje almoçou assim, aquele banquete abençoado de Dia das Mães, aí, é? Quem orou e falou, ai Deus, me perdoa, né? Você quase se passou do limite, né, irmão? Você foi tão abençoado. Gente, Deus tem abençoado tanto a gente. Olha a vida que nós temos. Olha a vida que nós temos, a gente precisa considerar, nós precisamos ser muito gratos ao nosso Deus. A graça de Deus está sobre nós e ela é visível, irmãos. Ah, meu Deus, ela é visível. Eu acho que a gente precisa olhar todo dia para cada amanhecer da nossa vida. E isso precisa gerar constante gratidão no nosso coração e também nos nossos lábios. Por aquilo que Deus é e como Ele tem nos favorecido. Se você é favorecido pelo Senhor, dá um aplauso para Ele aí. Se você é grato, dá um aplauso para o Senhor. Obrigado, Jesus. E é assim porque existe uma realidade de Deus para nós, Ele é o nosso Pai. Isaías 64, verso 4, fala a respeito desse cuidado de Deus por nós. Isaías 64, 4, e diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Que faz o quê? Leia comigo. Que trabalha para aquele que nele espera. Igreja, nós temos um Deus que está trabalhando por nós agora mesmo. Temos um Deus que está atento à nossa realidade. Nós podemos passar por qualquer coisa, podemos enfrentar qualquer coisa na nossa vida, queridos. Pode acontecer conosco qualquer imprevisto, mas em meio a tudo que pode vir a acontecer, eu e você, nós temos uma certeza que está em Romanos capítulo 8, verso 28, e o Cláudio já citou aqui hoje, que diz assim, vamos juntos, o que é que nós sabemos? Sabemos que todas as coisas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguém aqui ama a Deus hoje à noite? Quantos creem que os propósitos de Deus são para a sua vida, para a sua casa, para a sua carreira, para o seu futuro, em nome de Jesus? Você crê nisso? Sabe, queridos, então, como contar os dias da vida? Esta foi a oração de Moisés. Senhor, ensina a gente a contar os dias. Como contar os dias da vida? Como olhar para a vida do jeito certo? Como olhar para a vida sob a perspectiva correta? Como é viver a vida de uma maneira sábia? Como é viver os dias, meses, anos, estações, entendendo que a minha vida está sendo eficaz sobre a terra? Entendendo que a minha vida está funcionando? Porque se tem um resultado, gente, que pode ser o pior da sua vida, é você viver experiência após experiência, circunstância após circunstância, e não aprender com elas. É terrível. Apenas viver os seus dias, sem discernir as mudanças a serem feitas, é terrível. Sem pensar nas prioridades corretas a serem definidas, porque se a vida veio e te machucou, obviamente você vai mudar o curso daquele caminho para que não aconteça mais. Mas aí a palavra de Deus vem, então, e nos propõe isso. Então, como viver a minha vida? E é algo muito importante. A Bíblia fala que Moisés, ao orar isso, eu percebo, obviamente, nós percebemos no texto, ele foi muito sábio em pedir isso para Deus. A tarefa que Moisés tinha era muito imensa. E já que ele tinha uma vida para viver, ele tinha um povo para liderar, então ele faz essa oração. Então, já que eu tenho uma vida para viver, Moisés estava falando, Senhor, ensina-nos a contar esses dias. Já que tem um desafio para enfrentar, ensina-me a contar os dias. Ou seja, Senhor, me mostra como. Senhor, me instrui a maneira certa de eu viver. Eu acredito que esse assunto é muito importante e pertinente, porque nós não sabemos, nenhum de nós aqui, quanto tempo de vida nós ainda temos. Você não sabe, irmão, quanto tempo de vida você ainda tem. E é por isso que no tempo de vida que você ainda tem, é muito importante aprender a viver, a contar os dias, de uma maneira que você alcance sabedoria.
Mas não é para alcançar sabedoria lá perto da morte, não, mas para alcançar sabedoria já, com tudo aquilo que você já viveu. E muitos aqui já viveram bastante, já viveram o suficiente para entender e avaliar. Tem coisas que valem a pena, mas tem coisas que não valem também, é verdade ou não? Acho que você já viveu o suficiente para aprender e para avaliar o que vai mudar e o que não vai mudar, sim ou não? Você sabe que tem coisas que não mudam, é verdade ou não? Você sabe. Você sabe que tem lugares que não vale a pena investir, tem negócios que não é para você investir, tem coisas que não é para você fazer. Você já sabe disso, sim ou não, irmãos? Sabe por quê? Porque uma experiência você já tem. Então nós, como filhos de Deus, preste muita atenção, Deus não nos chamou apenas para viver, Deus nos chamou para viver um propósito que Ele estabeleceu. Então Deus não te chamou apenas para viver, mas nós precisamos ter o propósito de viver a melhor vida que nós pudermos viver. Olha para quem está ao seu lado e fala: o Senhor quer que você viva a melhor vida que você puder viver. Não é para você viver de qualquer forma, é para viver da melhor maneira, de uma maneira que glorifica a Deus. Olha para a nossa vida, irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Só alguns são salvos aqui, tem uns naquele canto que não, ali atrás também não, mas nós somos salvos em Cristo Jesus, amém ou não amém, queridos? Então preste atenção, se nós já somos salvos, isso significa que nós já vivemos sobre a perspectiva da eternidade. Você não vive só pelos 70, 80, 90 anos de vida. Você que tem Cristo já vive sob uma perspectiva eterna. Você vai viver eternamente com Jesus. Nós iremos morar eternamente com Jesus. Os que já receberam a Cristo. Quantos aqui já receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas? Querido, quem já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, já tem o seu nome escrito no livro da vida. Você pode dar um aplauso, você pode fazer melhor. Você já tem o nome escrito no livro da vida. E é por isso, gente, que nada, a Bíblia diz, que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu sei, quando eu falo disso, eu tenho que ler o texto, porque é lindo demais, Romanos 8, 38 e 39. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Romanos. Eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, olha que texto maravilhoso. A perspectiva da eternidade, ela é maravilhosa, ela é incomparável. Então você precisa entender uma coisa: eu já tenho Cristo e eu já tenho uma perspectiva maior do que a terrena, eu tenho uma perspectiva eterna. Louvado seja Deus por isso. Então, independente do que você passe nessa terra, você já sabe: vou morar com o Senhor eternamente, o meu nome está escrito no livro da vida, eu vou andar por ruas de ouro e de cristal. Eita glória, é uma benção. Esse é o teu futuro. Mas você estar vivo é um dom. Você estar vivo é um dom, e um dom precisa ser valorizado. É um dom que Deus te deu. Irmãos, que essa seja a nossa oração e a nossa intenção a partir de hoje. Senhor, me ensina a viver os dias, porque a vida que eu tenho nessa terra é um presente de Deus. É um dom. E por isso a gente precisa encarar, em primeiro lugar, um fato: de que todo dia que nós vivemos sobre a terra é um presente de Deus para nós. É um presente de Deus. O Salmo 118, verso 24, diz o seguinte, Salmo 118, 24, diz que, vamos ler junto? Este é o dia que o Senhor, exultemos. Vocês estão meio desanimados. O dia que você está vivendo hoje, dia 12 de maio de 2024, esse não é dia das mães, esse não é só, este é o dia que o Senhor fez. Esse é um dia que o Senhor fez, então por isso, nos alegremos, exultemos nele. Gente, todo dia é único. Ensina-nos a contar os dias, todo dia é único, todo dia é um dia que tem começo e fim. Um dia que Deus te deu é para ser vivido de forma integral. Um dia que Deus te deu para viver é um dia para ser aproveitado.
Queridos, preste bem atenção, sempre comece o seu dia honrando ao Senhor, porque é mais um dia que Ele te dá sobre a terra. Não é qualquer coisa. Só aqueles que já passaram à beira da morte, só aqueles que já viram a vida passar diante dos seus olhos assim, sabem o que significa abrir os olhos todos os dias pela manhã e ver sobre a sua vida o presente de Deus sendo renovado mais um dia. Gente, isso é maravilhoso. Irmão, ao começar mais um dia, receba o seu dia de Deus 100%. Fala, Senhor, eu recebo mais este dia sobre a terra. Eu te louvo, eu sou grato por mais um dia. Meus irmãos, preste atenção. Ao terminar um dia, entregue 100% daquele dia que você viveu para Deus. Da mesma forma que você acorda e recebe, quando vai dormir, entrega. Como assim, pastor? Entrega. Irmãos, aprende a contar os dias. Aprende a adquirir sabedoria ao longo dos seus dias, anos, meses, semanas, porque você precisa entregar as alegrias do dia que você viveu. Você também precisa entregar as tristezas daquele dia para o Senhor. Você também precisa entender que a gratidão pelas bênçãos que você recebeu também precisam ser entregues para Deus todos os dias. A gratidão pelos desafios daquele dia que você passou, pelas dores de cabeça que você teve, talvez pelos problemas que te aconteceram, mas em tudo termine o seu dia honrando ao Senhor. Sabe, queridos, olha como a Bíblia fala sobre o dia, em Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23 ali, olha só, o que a Bíblia fala sobre o dia? Fala que em Lamentações 3, não está igual o texto que eu passei, né? Eu pedi para vocês passarem do jeitinho que eu passei, mas tá bom. Na minha diz assim, ó, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Irmãos, todo dia é um novo dia, a gente precisa tratar ele adequadamente, precisa tratar ele assim. A cada manhã que nós despertamos, não é só mais um dia, diga, não é só mais um dia, mas é uma declaração do amor de Deus para você. Não é só mais um dia, cada manhã que a gente desperta, é um lembrete para mim e para você. Deus ainda tem um propósito para a minha vida sobre a terra. Porque se você não tivesse mais um propósito, Deus já tinha te levado para junto dele, irmão. Mas se você está aqui é porque você ainda tem um propósito. Cada manhã é mais uma oportunidade que Deus nos dá de crescer, de aprender, você pode dizer um amém? De servir, queridos, de amar, de ser melhor. Deus te deu mais um dia para que você aprenda a alcançar sabedoria. Deus te deu mais um dia. Aprender a contar os dias vai nos ensinar uma coisa muito importante, a não quebrar princípios. Aprender a contar os nossos dias vai nos ensinar que um dia faz menção a outro dia. Eu não posso quebrar princípios nele. Efésios capítulo 4, verso 26, fala de algo muito importante que eu não posso quebrar num dia. E sabe o que a Bíblia fala? Efésios 4, 26, fala assim que quando vocês ficarem irados, é para fazer o quê? Não? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Querido, em outra versão, diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixa. O que a Bíblia está dizendo, querido? Não deixa o dia terminar levando para o outro dia uma pendência deste dia aqui. Querido, isso é sério ou não? Não vá para outro dia, não deixe o sol se pôr sobre algo que ficou errado. Não deixe o dia terminar sem consertar alguma coisa que ficou desajustada. Olha que precioso isso. O que aconteceu, o que a Bíblia está dizendo? O que acontece no hoje, precisamos ter sabedoria para deixar no hoje. Gente, e quanta gente fica levando pendência na vida? Sim ou não? Quanta gente não está contando os dias a nível de alcançar sabedoria? Os dias estão passando. Um fato que aconteceu há tempos atrás com você, um fato que aconteceu há meses, há semanas,
Outros são mais campeões ainda. Aconteceu há anos atrás com você, mas porque você não aprende a contar os dias e porque te falta sabedoria de pedir isso ao Senhor, você fica estragando o dia de hoje com coisas que aconteceram há muito tempo. As coisas deveriam ter ficado naquele dia, mas não ficaram naquele dia. Você vem arrastando pendências no seu dia, no dia de hoje. Quantos fizeram o dia de hoje pagar por situações que não são de hoje? Quantos que ruminaram emoções erradas que não são de hoje, que são do seu passado? Sabe, queridos, não contamine hoje com as sobras do ontem. Essa é uma palavra de reflexão para o seu coração hoje. O propósito é exatamente esse, uma reflexão. Não contamine hoje com as dores de ontem. Não sabote o teu amanhã com as coisas mal resolvidas de hoje. Deus, Ele te fez mais um dia, exultemos nele, nos alegremos nele, não sabotemos Ele com as sobras de ontem. Olha o que o Senhor está dizendo para nós, faça de cada dia um novo dia de verdade. Eu profetizo sobre a sua vida, que os seus dias serão novos, serão abençoados, seus dias vão ser cheios e plenos da graça e do amor do Senhor, e cada mal vai ficar no seu dia. Quando o dia terminar, em nome de Jesus, irmão, entrega tudo para Ele do que aconteceu no seu dia. Sabe, falando português muito claro, zere aquele dia diante de Deus. Senhor, vivi mais um dia, mais uma semana, mais um mês, eu estou zerando, Pai. Se eu preciso pedir perdão, vai ser agora. Se eu preciso profetizar algo, vai ser agora. Se eu preciso render graças, vai ser agora. Mas eu vou zerar isso aqui, estou pronto para um novo dia que o Senhor vai me mandar. Sabe, irmãos, perdoe o que aconteceu naquele dia. Libere o coração do que aconteceu naquele dia. Seja grato por tudo que aconteceu naquele dia, porque Jesus deixou bem claro um ensino para a gente sobre isso em Mateus capítulo 6, verso 34, a parte B. Olha aqui Jesus Cristo disse, leia comigo, basta a cada dia, ministre isso para o seu irmão, basta, irmão, para cada dia o seu próprio mal. Gente, quando o dia começar, recebe-o na presença de Deus, alegre-se por mais um dia. Ei, preste atenção, profetize sobre este dia em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, já vou me exultar, já vou alegrar. Esse dia será de portas abertas, esse dia será de alegrias, esse dia será de um romper do Senhor sobre a minha vida. Este dia serei recompensado, portas se abrirão, minha saúde vai ter um mover de Deus, algo extraordinário vai acontecer. Desfrute de cada período deste dia. O Espírito Santo está te falando, aprenda a contar os teus dias. Viva o hoje. Viva o hoje, igreja. Viva o hoje. Quantas pessoas no Rio Grande do Sul gostariam de ter mais um dia com familiares que talvez estiveram com eles na semana passada, mas não estão mais hoje? Quantas pessoas no Rio Grande do Sul gostariam, quantos filhos no Rio Grande do Sul e quantas mães no Rio Grande do Sul não estão passando um com o outro nesse Dia das Mães? Sabe, queridos, e você tem essa oportunidade hoje de viver o seu dia de uma maneira sábia. Viver a sua vida como um verdadeiro filho de Deus. Viver a sua vida como alguém que sabe aquilo que Cristo deixou para você. Viva isso com sabedoria. Porque contar os nossos dias nos fala de tempo. E a Bíblia, quando apresenta tempo, ela apresenta algumas balizas para a gente tomar cuidado. Gênesis 1,14, a Bíblia fala que Deus disse assim, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. E aí ele fala, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. O Senhor criou isso, gente, de uma forma intencional. A primeira forma que a gente acabou de ver foi o dia, e na segunda forma de contar um tempo, não dá para escapar, é a semana que nós temos. Senhor, ensina-nos a contar nossa semana também. Você pode dizer um amém para isso? Querido, importante uma coisa, uma semana tem 7 dias, e o próprio Deus nos ensinou como viver numa dinâmica em 7 dias. Ele fala, trabalhe 6, descanse 1, desfrute 1, adore 1, agradeça em todos eles, mas seja intencional em me bendizer em um dia específico.
Olha que o Senhor, isso Ele mesmo diz, foi assim que Deus fez e assim que Ele nos ensinou. Então olha o que a Bíblia diz, trabalhe em ciclos. O Espírito Santo quer te ensinar algo aqui hoje à noite, trabalhe em ciclos. Irmão, trabalhe com metas semanais. Fica a dica, você quer ter sucesso e resultados na sua vida? Não fique fazendo metas mensais não, faz meta semanal, você vai ver o poder que tem em uma semana. Você vai ver a grandiosidade de resultado que existe em uma semana. Eu faço muito isso, trabalho com metas semanais, o ciclo de uma semana nos ajuda a impor um ritmo muito arrojado para as coisas. É maravilhoso isso aqui, irmãos. O segredo de uma vida bem-sucedida, vários homens sábios do nosso tempo já dizem, eles dizem assim, o segredo de uma vida bem-sucedida está escondida na sua rotina diária, e é verdade. O segredo está escondido na sua rotina diária, o segredo de uma vida bem-sucedida. Então, uma rotina diária forte vai gerar uma semana de resultados muito consistentes. Uma rotina diária forte, focada, produtiva, vai te dar uma semana de resultados extraordinários. Alguém quer isso para a sua vida? Uma rotina diária forte vai gerar em você uma semana de hábitos muito produtivos, propósitos bem definidos, irmãos. Eles podem ser alcançados em uma semana. A bênção que você está esperando pode chegar em uma semana. As coisas que você profetizar hoje à noite podem te alcançar em uma semana. As coisas que aos seus olhos são impossíveis podem chegar em uma semana. Por que só o caos pode chegar em uma semana? Por que só a destruição pode acontecer tudo? Gente, em uma semana lá no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Uma semana. Quantas cidades foram submersas em uma semana? Quanto Deus pode fazer na sua vida em uma semana? Pega na mão de alguém, por favor, me ajuda a pregar. Fala, eu profetizo sobre esta próxima semana na sua vida. Vai ser uma semana forte, abençoada, arrojada, profética, semana de milagres, semana cheia do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Você recebe uma semana produtiva, abençoada, arrojada? Dá um aplauso ao Senhor aí. Essa é a parte de contar os dias. Se coloca no lugar de Moisés, irmão. Senhor, ensina-me a contar meu mês de maio de 2024, de uma maneira que eu alcance a sabedoria ainda em maio. Alguns améns. Essa é a parte de contar os dias, mas que também privilegia uma coisa, irmãos, quando você aprende a contar os dias. E não vai só vivendo a questão de você alcançar a sabedoria, porque todo ciclo de uma semana já tem muita sabedoria nele, porque já tem descanso envolvido. Olha que bênção isso, gente. Isso aqui para mim é um desafio muito grande, eu confesso para você, porque toda obra, mas quando eu entendo isso, que toda obra completa que Deus vai fazer, vai ter o descanso envolvido nessa obra. Você não entendeu, né? Tudo que Deus quer fazer, vai ter o período de ritmo, vai ter o período de plano, vai ter o período de ação, mas vai ter o período de celebração, de adoração, de gratidão e de descanso. Em tudo. Toda obra completa vai ter celebração no final dela. Irmãos, e viver a vida alcançando coisas, sendo abençoado e não celebrando, você está sabotando o teu amanhã. Quem aqui foi abençoado já nesse mês de maio? Você pode dar um glória a Deus bem forte, então, já fui abençoado. Irmãos, a gente precisa entender, toda obra completa consiste em você desfrutar do que alcançou. Desfrutar, celebrar. Tem um dia, um tempo para descanso, um tempo para desfrutar. Ei, conquistas, coisas alcançadas, metas batidas, finanças que estão com você, é para desfrutar disso tudo. Para que você tem uma vida? Para desfrutar das coisas que Deus te deu. Então eu falo, irmão, trabalhe com ritmo forte, em nome de Jesus. Homem e mulher de Deus, vive de forma intensa para Deus. Tudo que fazemos é para glorificar a Deus, sim ou não? Então, se fazemos para glorificar a Deus, a gente levanta na segunda-feira e fala, eita glória, este é o dia que o Senhor fez, vou para cima dele, vou exultar, vou profetizar, vou louvar. Eu tenho um propósito e um ritmo muito forte em todos os dias da minha vida. Eu vou para cima, eu tenho um propósito definido, eu tenho metas para aquele dia, mas eu respeito também, depois de um ciclo de dias arrojados e intensos, o descanso que Deus me ordena fazer.
nessa ordem. Por quê? Porque isso vai trazer uma coisa que muitos de nós não temos ao viver as nossas vidas no século 21. Equilíbrio. Está cheio de homem e mulher se matando. Está cheio de homem e mulher acabando com a vida. Se acabando de trabalhar. Se acabando de fazer um monte de coisa. Se acabando de tentar ganhar mais e mais. Só que está sem equilíbrio. E quando você trabalha por um ciclo, e a Bíblia fala, me ensina, Senhor, a contar os dias. E a gente está falando, mas também me ensina a contar a minha semana. Você pode ter certeza, o Senhor estabeleceu isso. Ele fala, lembra-te do dia de santificar. Lembra-te do dia onde toda obra vai cessar e você vai ter tempo para voltar os seus olhos para o Criador. Você vai ter tempo, onde você não vai se esquecer de honrar a Deus com tudo que você faz. E também você não vai esquecer de uma coisa, o porquê você trabalha e o porquê você produz. Agora, quando você não para, irmão, você não pensa muito porque trabalha e porque produz. Você só pensa nos resultados da produção. É assim ou não? Mas quando você para, você trabalha e produz para desfrutar do que Deus te dá, você começa a perceber que é uma bênção o teu trabalho. O teu trabalho promove alegrias na sua vida, ele promove momentos maravilhosos que você pode desfrutar. Sabe, querido, e você também não vai esquecer de abençoar pessoas à sua volta. Viver a vida, irmãos, contar os dias, mas só que eu preciso alcançar a sabedoria. Com o passar do tempo, com o passar de contar os dias, com o passar de contar as semanas. Eu já te falei, vivo hoje, mas o Senhor também está te falando, tenha a sua semana bem definida. Tenha a sua semana bem definida, trabalhe, descanse, adore a Deus. E eu quero profetizar que a tua vida vai encontrar sabedoria, vai encontrar o ritmo certo, você vai encontrar sabedoria na tua vida em nome de Jesus. Querido, esse é um ano profético de fazermos o melhor. E para fazer o melhor, você precisa encontrar sabedoria em como fazer, no ritmo que vai fazer, nas coisas que vai fazer. Mas a nossa vida também tem outra coisa que mede o tempo, são as estações. E um coração que encontra sabedoria, vai aprender a lidar com estações da vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, mas também a nossa semana. E também a entendermos as estações da vida que estamos passando. O Senhor está dando uma palavra aqui para nós hoje, aprenda a lidar com as estações. Jovem, homem e mulher que está aqui, aprenda a lidar com as estações. Cada estação vai ter um procedimento próprio nosso, irmãos, vai ter um jeitão. Cada estação da vida vem com seus desafios e também vem com as suas bênçãos e também com as oportunidades. As estações são assim. É como aquele agricultor que entende que tem um tempo de semear, mas ele tem um tempo de cuidar. Tem um tempo que não dá para fazer nada, tem que observar. Tem um tempo que vai ter que esperar. Para então chegar o tempo que eu vou colher, eu preciso discernir as estações. Nós precisamos reconhecer em que estação estamos. Será que você consegue reconhecer em que estação você está? Porque se você não sabe definir e entender a estação que Deus te colocou e a que você está vivendo agora, você pode estar vivendo os dias sem aprender a contá-los e muito menos sem alcançar sabedoria. Talvez você esteja numa estação de crescimento, ou talvez você esteja numa estação de trabalho muito duro. Você não vê crescer, mas que você está trabalhando para caramba, você está. Talvez você está numa estação de incertezas, onde você está procurando entender o caminho certo. Ou talvez você esteja numa estação onde o progresso parece que é lento demais. E as coisas não estão funcionando, mas não importa a estação. O Espírito Santo quer te ensinar a contar os dias. O Espírito Santo quer te ensinar para que você alcance a sabedoria para viver. Olha o que a Bíblia fala em Daniel capítulo 2, verso 20 e 21, gente. Olha o que a palavra fala, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele faz o quê? Ele muda as épocas e as estações. A estação que você está vivendo agora, você crê que é vontade de Deus para a sua vida? Não senti firmeza em você, irmão. A estação que você está vivendo agora, irmão, é uma estação de vontade de Deus para a sua vida. Pastor, mas está faltando dinheiro. Ok, Deus está te ensinando a contar os dias.
A estação que você está vivendo, irmão, discirna as estações. Deus tem um propósito para cada estação que estamos vivendo. Mas sabe o que? Quando a gente não discerne a estação que a gente está vivendo, o que a gente faz? A gente não tem sabedoria para tomar decisão durante a estação. E você se perde na estação que está vivendo. Por quê? Porque ninguém quer viver uma estação decadente, ninguém quer viver uma estação ruim, ninguém quer viver uma estação de resultados fracos. Então, nós damos um jeito de sair da estação que Deus nos colocou a qualquer custo, é verdade ou não? E a gente não discerne muitas vezes, e Deus é perfeito em todas as estações que Ele nos coloca. Irmão, pensa em tempo difícil que você já passou na vida. Passou ou não passou? Passou ou não passou, irmãos? Você sobreviveu, hoje você entende o que Deus fez com você, você só é quem é porque passou pelo perrengue. Você só é quem é porque teve aquela situação, aquela estação muito difícil. Estações de aparente derrota, não são de derrota, são estações de preparo para a tua vida. Deus está fortalecendo sua identidade, Deus está fortalecendo a sua fé, Deus está fortalecendo a sua vida para ouvi-lo de verdade. Sabe, irmãos, estações desafiadoras, são desafiadoras, por quê? Porque são situações que só aparecem em tempos difíceis, parece que só tem problema, mas sabe o que está acontecendo? Deus está gerando força e resiliência nessa estação na sua vida. Irmão, Deus não cria força e resiliência para você sair daqui e ir para outro canto, fazer uma coisa totalmente diferente, não. Deus te deixa remando o mesmo barco, Deus te deixa com o mesmo remo na mão, e Ele vai gerando força nos seus braços, vai te dando experiência de navegação, Ele vai dizendo, é aqui, é dentro do barco, é remando que você vai aprender a navegar. É assim, irmãos. Igreja, Deus é alguém que a gente pode confiar, sim ou não? Então preste atenção, se em cada estação Deus tem um propósito, eu posso confiar que a minha vida está nas mãos dEle? Eu posso. Eu creio, gente, que agora mesmo Deus está preparando você para algo maior. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está te preparando para algo maior. É importante isso, seja no inverno da vida, onde tudo parece sem vida, Deus está lá. Seja, queridos, no verão das circunstâncias onde tudo parece árduo e difícil, Deus está lá. Seja no outono onde a gente colhe os frutos daquilo que a gente semeou, Deus está lá. Ou pode ser numa primavera onde oportunidades aparecem e florescem na nossa vida, Deus também está lá. Seja qual for a estação, você precisa lidar com as estações da vida como um autêntico filho de Deus. E autêntico filho de Deus confia em Deus, respeita a palavra de Deus, seja qual for a estação. Amém? Vai sorrindo, irmão. Seja qual for a estação. Se a estação é de chuva, adianta reclamar da chuva, irmãos? Se a estação é de seca, adianta reclamar da seca? Não. Mas o que a gente faz então numa estação, quando a gente faz essa oração? Eu aprendo a contar, Senhor, me ensina a contar os dias, a discernir o tempo, para que eu alcance sabedoria. O que o Espírito Santo está te falando, não importa a estação, aprenda a lidar com ela e não corra dela. Irmão, a estação difícil a gente não corre, a gente encara. O amém está fraco, mas é isso aí mesmo, irmão. A gente precisa encarar. A nossa vida é assim, irmãos, ciclos que se abrem e ciclos que se fecham. É assim ou não? Mas seja qual for o tempo, aprender a alcançar sabedoria durante a jornada é o mais importante. Eu sei que isso é uma palavra às vezes pesada, é aquela palavra assim que é muita informação, mas é importante você entender uma coisa que é o mais importante, é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Se eu tomo decisões onde eu deixo o Senhor de lado, os princípios do Senhor de lado, meu irmão, pode ter certeza, pode contar os dias que vai dar ruim, porque não tem sabedoria nisso. Não tem. O temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria que a gente está buscando. A presença de Deus na minha vida é o que faz a diferença. Seja qual for o dia ou a estação que eu esteja vivendo. Já estou terminando. Mas sabe por quê que faz a diferença? E o que faz a diferença? É Cristo Jesus na minha vida, independente da estação.
Ah, meu Deus do céu, porque se você está em Cristo, não interessa a estação ou o dia ou a semana, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo uma vida pela fé no Filho de Deus. Então levanto a minha cama, não mais na minha força ou no meu ânimo, eu levanto na fé do Filho de Deus. Eu profetizo sobre aquele dia, porque se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, irmão, como um dia pode ser glorioso, sabe por quê? Eu levanto a minha cama sabendo uma coisa: não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Eu já passei da morte para a vida, não tem condenação. Eu estou em Cristo. Se eu me levanto sabendo que eu estou em Cristo, há uma certeza: Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, irmão, você não vai se importar com a estação, seja qual for a situação ou a estação. Você que está em Cristo é daquele que prossegue para o alvo. Tem alguém aqui que vai prosseguir para o alvo, meu irmão? Mas o Senhor não quer só que você prossiga para o alvo, Ele quer que você aprenda a contar os dias para alcançar sabedoria até que o alvo seja alcançado. E eu vou chamar os músicos aqui já para eu continuar pregando. Preste atenção, vai ficar bom agora. Deus nos conhece. Você acha que Deus te conhece, irmão? Dá uma olhadinha para esse irmãozinho e fala: Deus te conhece, irmão. Deus te conhece. Esse é o tom mesmo, Ele te conhece. Deus sabe que nós, em nossa natureza, a gente se perde com muita facilidade, irmãos. Se Deus te deixar sozinho um pouquinho, você dá ruim, que você se perde fácil. Irmão, sabe por que a gente tem que ficar pregando e repetindo às vezes os mesmos versículos, as mesmas coisas? Porque a tua natureza faz você chegar aqui cada domingo do ano diferente. É impressionante. Deus sabe a nossa natureza, sabe como ela se perde com facilidade. E é por isso que Deus estabeleceu, gente, essas coisas. Por isso que Deus estabeleceu dias, semanas, estações, anos. Não é só para marcar período de tempo, não. É para a sua vida ter limitadores para que você cresça, para que você seja abençoado. A Bíblia, quando fala de anos, os anos é tão tremendo, gente. Deus estabeleceu para o povo dele algumas balizas. Quem já ouviu falar de ano sabático? Quem ouviu falar? Já leu o livro de Levítico, irmão? Como é que está o plano de leitura? A Bíblia fala que Deus estabeleceu para Israel um ano sabático. Era assim, eles trabalhavam 6 anos. E no 7º ano, eles descansavam. Irmão, já pensou que bênção você trabalhar 6 anos e poder ficar um só desfrutando? Tem uns que nem sorriso dá com a informação dessa. Miserável. Morra no sol quente trabalhando, abençoado. Já pensou, gente? Você já pensou você aprender a contar os seus dias, onde a bênção do Senhor vai ser tamanha, você vai trabalhar um período de tempo, e aí você vai poder olhar para um outro período e dizer assim: rapaz, posso desfrutar por alguns bons dias desse tempo de trabalho que eu tive. Deus tem isso para a sua vida, é isso que Ele quer. Sabe, queridos, Deus é muito sábio. Deus colocou uma pausa no nosso trabalho como um princípio. Deus colocou uma pausa na nossa produtividade como um princípio. Deus colocou uma pausa nos planejamentos que a gente faz, nas metas ousadas que a gente tem, de propósito. Por quê? Sabe por quê? Por que Deus tem que pôr freio na gente? Por que Deus fala: você vai descansar, você vai desfrutar? Porque nós temos uma grande realidade. Nós temos uma crença de acúmulo. Nós gostamos de acumular, irmãos. Nós temos uma crença de acúmulo em nós. Quando paramos, Deus pega o teu acúmulo e dá um time nele. Aí quando você para, sabe o que acontece? A gente tem tempo para pensar. Quando você para, você tem tempo para avaliar. Quando você para, você tem tempo para contar os dias. E você então, quando der uma pausa, você começa a viver mais sabiamente dali em diante. O problema de não contar os dias é que nós nos tornamos acumuladores. Diga, acumuladores. O que você tem acumulado, irmão, ao longo do tempo? O que você está acumulando ao longo do tempo? Tem gente que acumula rancores. Tem gente que acumula dores.
Tem gente que acumula dívidas. Tem gente que acumula princípios quebrados. Outros acumulam, queridos, problemas. Outros acumulam situações mal resolvidas. Outros acumulam consequências de quebrar princípios. Outros acumulam tantas coisas. Outros acumulam e acumulam. Irmãos, cada novo ano que Deus dá é novo, sim ou não? A Bíblia fala é ano novo. Mas você já parou para pensar como é que você começa um novo ano, muitas vezes? Irmão, você está chegando no final do ano, você está falando, eu vou trabalhar, vou chegar naquela meta, eu vou conseguir chegar naquele objetivo. Aí você chega no objetivo, irmão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aí sabe quantos dias você para celebrar, festejar e desfrutar? Nenhum. Você entra o ano novo quente, com metas ainda mais ousadas, com situações ainda mais intensas. É assim ou não é? Você começa o novo ano, irmãos, já com uma carga pesada, e com isso você faz os seus dias, semanas e anos, já no início, algo pesado. Você não consegue viver o melhor da vida, não consegue encontrar sabedoria nos processos da coisa. Aí você chega em março, você já está destruído, você já está acabado, você já está cansado, aí você está desanimado, e quem paga é a tua fé. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Deus te instruiu, Deus falou. Deus está falando para você hoje. Quero te ensinar a contar os dias. Quero te ensinar a contar semanas. Quero te ensinar a discernir estações. Quero te ensinar que cada ano é novo para a tua vida. Sabe, querido, irmãos, cada novo ano é assim. É importante você entender que você já entra o ano, às vezes, impondo aquela carga pesada. Eu faturei X, agora vou dobrar para o próximo ano. Com que finalidade você quer dobrar? Você precisa dobrar mesmo? É porque a nossa natureza quer acumular, irmãos, alguma coisa. Eu preciso construir, preciso edificar, porque daqui a alguns anos eu vou parar. Não conheço um que tem essa conversa, que não morre trabalhando até o último dia, porque ele não dá conta, tem uma formiga mordendo em algum lugar nele. Ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele tem que fazer. E aí a hora que ele fala, não, vou desfrutar, ele fala, não, se eu parar eu adoeço. É a natureza que a gente tem, irmãos. Se eu realizei 10, agora eu vou realizar 20. O Espírito Santo está falando uma coisa para a sua igreja. A gente não está se tornando sábio com a contagem dos nossos dias. Ei, irmão, por causa de um salário um pouquinho melhor, tem muita gente deixando muita coisa para trás e dizendo que é Deus que está nisso. Irmão, tem muito pai que não está vendo o filho crescer. Tem muita mãe que não está desfrutando de ver um filho crescer. Tem muita gente que a hora que acorda, pum, o filho está com barba na cara, irmão. E já foi, já passou. Você está pegando aquela menininha, aquela princesinha, você, quando você menos espera, virou moça. E você não viu. E sabe por que a gente fala, passou tão rápido, parece que foi ontem? Porque você não desfrutou dos tempos que poderia ter desfrutado. Você não criou memórias, você não marcou estações, você não viveu aquilo com sabedoria. Passou a idade dos 3, passou, aí cadê as fotos, irmão? Cadê as fotos que marcou cada estação? Onde é que estão as memórias que você tem para contar de cada estação? Sabe, o Senhor está falando com a gente hoje, e o Senhor está falando isso de uma forma muito clara. E por que que a gente se perde? A gente se perde, aí Deus vem e coloca um ano sabático na sua lei. Fala assim para o povo, no 7º ano. Sabe o que tinha que fazer no 7º ano? Perdoar todas as dívidas. Fala assim, tem gente que quer morrer. Aquele miserável me deve, como que assim? Perdoar. No ano sabático tinha que perdoar todas as dívidas. Tinha que liberar. Quem tinha que liberar? Fulano me fez tal coisa há X tempo. O mais corriqueiro, fulano fez tal coisa para o meu filho, eu não esqueço. É a mão de burrice, irmão. Mexeu com meu filho, mexeu comigo, é? Fala aí biblicamente, onde que você pode apoiar isso?
Sabe o que acontece com essa história, irmão? A palavra de Deus está falando para a gente aí, para de trazer sobras dos dias passados para os dias presentes, para. O Senhor tinha um ano sabático, Ele fala assim, não planta nada nesse ano, não colha nada, vocês vão colher daquilo que plantaram para trás. Mas já pensou se você tivesse que viver 6 meses da sua vida, de um planejamento de 6 anos, você se planejaria sim ou não, sabendo que ia ficar 6 meses sem ter salário? Se planejaria? E por que você não se planeja para fazer aquelas férias que você nunca fez com a sua família? Para levar para aquela viagem que você sempre olhou para esse bolso miserável seu e falou assim, é muito caro. Caro é não viver contando os dias com sabedoria. Caro é não viver o melhor da vida. Caro é não viver. Caro é pagar esse dinheiro todo em remédio, ou pagar na farmácia ou no hospital, porque você não desfrutou, mas a doença levou. Contar os dias. 7º ano era uma maravilha para o povo de Israel. Se livrava de todo o acúmulo. Todo mundo tinha que se livrar do acúmulo. Olha que sabedoria, gente. O cara tinha que se livrar do acúmulo. Ah, pastor, mas falharam comigo. Ah, mas fizeram tal coisa para o meu filho. Ah, mas eu tenho meta, pastor, para chegar em tal posição. Só que para isso você está perdendo a vida. E o principal, você não está desfrutando de nada que constrói, porque você não constrói com sabedoria. Pergunta para você, irmão, olha bem para a sua vida. Você vai descansar dessa sua vida maluca quando? Quando você vai desfrutar? Quando você vai parar? De ano em ano começa tudo de novo. E sabe o que o Espírito Santo está falando? Ei, faz tudo o que você tem que fazer em 2024. Em 2024 e zera. E começa 2025 com nova vida, novo propósito. Zera. Para de levar as pendências de um ano para o outro. E de 7 anos faz a limpa. E Deus foi mais longe nessa história de contar os anos. Quando você olha para a Bíblia, você fala assim, Deus é doidinho. Mas Deus conhece a gente. Sabe outro negócio que Deus criou com estações de anos? A cada 50 anos Ele criou um ano ainda mais especial. Ele criou o ano do jubileu. Sabe o que acontecia no ano do jubileu de 50 anos? A proposta era, a vida vai começar de novo. Então o cara que tinha feito o negócio errado, tinha vendido pelo preço que não devia, tinha jogado fora a herança, daqui 50 anos o cara tinha que devolver para a família tudinho, gente, aquilo que o cara fez errado. Nossa, pastor, que injusto. Não, Deus conhece a gente, a vida começou de novo. Sabe o que acontecia? Os escravos eram libertos, os prejuízos de negócios mal feitos eram anulados, as dívidas caducavam. Sabe que na verdade o Espírito Santo quer de nós com essa palavra? Só uma coisa, ensinar a gente a contar os dias. Ensinar. Que aprendamos a lidar com o tempo, aliviando as cargas, irmãos. É para você ter uma vida. É para você viver os dias. É para você viver as semanas. É para você viver as estações. É para você viver os anos. O Senhor está dando uma palavra para a gente aqui. A sua vida é mais importante do que aquilo que você consegue acumular. A sua família é mais importante do que os acúmulos que você consegue ter. Tem muita coisa na vida, gente, que... Na tua vida, homem e mulher de Deus, e eu falo da parte de Deus para você, tem muita coisa na sua vida que já passou da hora de você apagar. Muita coisa na sua vida que já passou na hora de dar um reset aí. Já passou. Já passou. Gente, olha para o povo do Rio Grande do Sul. Olha para eles. Aprende com eles. O que aqueles comerciantes acumularam, o que aqueles industriais acumularam, o que tanta gente acumulou, o que tanta gente fez. O que é disso tudo agora? Deus é tão precioso que Ele nos ama tanto que Ele nos dá instrução antes de pegar alguma coisa de você. Você não precisa perder nada, você só precisa alcançar sabedoria sobre os dias que você está vivendo. Você não precisa ter prejuízo, você só precisa ter mais sabedoria. É isso que o Senhor quer falar para você. Aquele povo lá, gente, do Rio Grande do Sul. Essa vida que Deus proporcionou sobre a terra, ela está sujeita a tudo, não é verdade? Eu acho que eles são um grande exemplo disso, infelizmente. Quem acumulou faz o quê? Quem perdeu, as pessoas que amavam, faz o quê? Estou falando de uma estação difícil. O que você faz, gente?
A gente vive uma estação de uma forma ou de outra. É inevitável. Mas só que acontece que você precisa ter uma consciência clara. Tudo passa nessa vida. Você já passou perrengues, irmão, mas você já passou. Tem gente que já passou fome, mas você não passou mais. Já passou. Tem gente que já passou doença, mas foi curado, não está mais doente. Tem gente que já ficou sem trabalho muito tempo, sim, mas hoje está trabalhando, está ganhando bem, não está mais sem trabalho. A estação passou. E tudo passa na nossa vida, queridos, mas a alegria de pertencer a Cristo permanece. E é isso que eu não posso perder de vista. E quando se tem Cristo, a gente aprende a contar os dias. Quando se tem Cristo, a gente vai aprendendo a ter um coração sábio com o passar dos janeiros que a gente faz sobre a terra. Irmão, quantos anos de vida você já tem? Meu Deus do céu, quantos anos de vida você já tem? Quantas coisas você já viveu? Quantas coisas você já sabe que o caminho não é esse? Quantas coisas você já sabe que deu ruim pra caramba? O Senhor está dizendo, viva com sabedoria, porque você já sabe o resultado ruim que dá. Viva com sabedoria. Olha as coisas que são apresentadas para você. Olha, gente, presta bem atenção. Eu estou tão feliz, você não tem ideia. Hoje eu pude levantar cedo. Mas um dia que eu pude dar um abraço na minha esposa. Não sei se você abraçou a sua, mas eu abracei a minha hoje. Dei um beijinho nela. Eita glória. Hoje eu pude, gente, abraçar meus filhos. Hoje foi um dia onde a gente pôde comer junto, ao redor da mesa. Eu estou no ano de fazer o meu melhor, queridos. Só tem esse ano de foco na minha vida. É o foco de fazer o melhor, de honrar a Deus em tudo que eu fizer, de servir as pessoas o melhor que eu puder. O Espírito Santo está falando com a gente e a gente precisa agradecer isso. O Senhor está te dando uma instrução sobre uma oração que um grande homem de Deus fez. Senhor, você podia perguntar e pedir para o Senhor isso também, como ele pediu? Senhor, me ensina como viver a minha vida de uma maneira que faça mais sentido. Ensinar a contar os meus dias para que eu viva com mais sabedoria, para que eu aprenda a não ficar levando problema de um dia para o outro, problema de um aniversário para o outro, problema daquela reunião de família para uma vida inteira da reunião da família. Alcança a sabedoria, povo de Deus. O Senhor está te falando, alcança a sabedoria. Sabe por que você está vivo? Porque é um dom de Deus para você. É um dom para quê? Para que você entenda que é um presente. Porque Ele te quer mais sobre a terra, mas Ele não te quer sem sabedoria. Ele te quer vivendo o melhor que Ele pode te dar. Porque Ele quer viver o melhor que Ele pode te dar. Ele está dizendo, viva os seus dias de um jeito que dá para ter sabedoria. Cada dia mais sábio, cada dia menos vacilão, cada dia menos rancoroso, irmão. Vai ficar acumulando até quando? Vai ficar até quando? Está na hora de dar um reset alguns aí. Está na hora de resetar. Não, porque eu nasci assim. Nasceu assim, mas não é para ficar assim. Porque quem quer que você fique assim é o diabo, não Deus. Deus te fez e te criou. E colocou algo em você, porque outros precisam disso. Quando a gente olha uns para os outros, tem uma canção que fala que a gente não precisa ir além do olhar. Só olhando a gente consegue imaginar algo maravilhoso que Deus tem para alguém. O ouro, a canção diz, o ouro eu consigo admirar. Mas o quê? O ouro eu consigo só admirar. Mas posso sua alma é um bem. Mas sabe o que os acúmulos fazem? Às vezes é o pecado. O pecado esconde a graça de Jesus que está em você, que você podia servir, você podia amar, você podia abraçar. O que você fez ou deixou de fazer, Deus te escolheu, irmão. Deus está nos dando essa palavra hoje. Você tem muito de 2024 para viver.
E Ele quer que você viva esses próximos dias como um espelho que reflete a glória do Senhor. E ainda está dizendo, dá um reset, não importa se o mundo não notou o que Deus colocou dentro de você. Existe um valor aí dentro, o Senhor está falando, aprende a contar os dias. Para que você consiga encontrar o que eu coloquei aí dentro, em nome de Jesus.